Vou apresentar aqui a tela. Todo mundo vendo minha tela, pessoal? Sim. Beleza. Então vamos lá. O projeto 4, né, é o último projeto aqui da nossa disciplina, tá? E ele vai ser o projeto, né, na verdade o projeto não, né, é sobre, né, o controle, né, da máquina de indução, né, a máquina de indução, na verdade, é operando com controle vetorial e sendo acionada a velocidade acima da nominal. A máquina, né, que a gente vai usar é a mesma máquina usado no projeto 3 da teoria, né? E aí eu peço, né, para vocês fazerem, né, a alteração da referência da corrente de eixo direto para proporcionar, né, o acionamento da máquina, né, a velocidades acima da nominal, sem que o limite, né, da máquina seja ultrapassado, né, extensão do estator, corrente, né, também no estator e potência mecânica. Vocês são livres, né, para usar os modelos computacionais que eu coloquei para vocês no SIGA, tá? Então eu coloquei dois modelos, né, um em .m, né, um script, né, e um no Simulink. E é claro, né, caso vocês não queiram usar os modelos, vocês podem ficar à vontade, vocês podem usar outros modelos que não aqueles que eu coloquei no SIGA. E aí, o que você... na verdade, eu até esqueci aqui de tirar essa parte aqui, né, do projeto 3. Eu nem vou falar, né, para colocar o diagrama de enfraquecimento de campo, porque já tem, né, o enfraquecimento de campo, e aí eu peço o acionamento igual foi no projeto 3 aqui do laboratório, né, acionar a velocidade de 150% e 200%, e, né, depois de fazer a rampa, jogar o conjugado nominal e concluir, né? Então, vocês, né, vão ter até o dia 10 de agosto, né, último dia do semestre, né, para lançarem, para me enviarem, né, esse trabalho, né? E aqui não dá para atrasar muito, porque eu tenho até o dia 12 para divulgar a nota. Então, basicamente, dia 11 para corrigir os trabalhos. Então, basicamente, dia 11 eu vou corrigir os trabalhos da teoria e do laboratório, né, das turmas 1 e 4. O projeto já está lá aberto. E aí, eu vou, né, eu passei aqui para vocês, né, um modelo aqui, né, do Simulink. Esqueci, né, estou simulando ele agora, né, porque demora, para quando eu falar, né, para vocês, já está tudo simulado. Mas basicamente, né, tem aqui, né, um esquema do enfraquecimento do campo, né, que já está feito. E qual que é o ponto, né? Eu abri aqui o quadro, né? Vamos lá. O que eu tinha, né, na máquina de corrente contínua, né? A máquina de corrente contínua, né, a gente tinha esse modelinho aqui, né, da máquina de corrente contínua. Então, aqui é a armadura, né? Então, tem aqui, né, resistência à armadura, indutante à armadura, né? Alimentava aqui, né, com uma tensão aqui da armadura, que fazia fluir a corrente de armadura. Mas é claro, né, que para isso funcionar, eu precisava também aqui, né, de energizar o campo. Então, tem aqui um grande rolamento de campo, né, que eu colocava aqui a tensão e alimentava aqui o campo com uma corrente IF, né, que a gente
né, no início mantinha constante, né, mas depois a gente variou, né? Então aqui seria o campo, né? E aí a gente sabe, né, que da armadura a equação, né, era que a queda, né, tinha que compensar a queda na impedância da armadura mais a força contratomotriz, né? Em regime permanente, é claro, né? Isso é zero, né? Porque a gente está falando de uma máquina em CC, né? E basicamente, né, a gente viu, né, tem a queda na armadura, mas a maior parte, né, era para vencer, né, a força contratomotriz induzida, né, que era igual a Kφ vezes ômega. Né? E aí a gente queria, né, subir o ômega, né, aumentar o valor de ômega, o que faria aumentar muito a tensão da armadura, né, seria proibitivo. Então, o que a gente fez, né, para manter a tensão aqui, né, de armadura, né, no nível, né, mais ou menos aqui constante, né, dentro do limite nominal, a gente abaixou o Kφ na mesma proporção que a velocidade subiu, manteve, né, a força contratomotriz induzida constante. Né, para abaixar o Kφ, a gente teve que abaixar a corrente de campo. E o preço a se pagar foi, né, que o conjugado da máquina, né, é igual a Kφ vezes IA. Né? Então, com Kφ menor, né, com Kφ menor, para a mesma corrente de armadura, né, então, para o mesmo IA, né, eu produzo menos conjugado. Bom, agora a gente tem o MIT. Né? O MIT não tem dois circuitos elétricos separadinhos, né, para eu fazer esse controle. Porém, né, o que a gente viu? A gente viu que a tensão do MIT, do estator, no referencial arbitrário, era igual, né, à seguinte expressão. Né? Eu tinha a resistência do estator, né, vezes a corrente do estator no referencial arbitrário, tinha, né, um termo de indutância, né, que dependia, né, de sigma LS, né, que é sigma é o fator de dispersão, LS, né, a indutância própria, né, do estator. E aí eu tinha um termo aqui, né, J ômega A, né, ômega A era a velocidade de orientação, né, vezes sigma LS e SA, né, mais, eu vou colocar aqui embaixo, né, o fluxo do rotor, né, no referencial arbitrário. Bom, a gente viu, né, que esse J ômega vezes Li aparece por quê? Porque no referencial arbitrário, como os eixos eles giram no espaço, né, então o que acontece? As frequências, né, nesse eixo aqui são diferentes das frequências reais. Né? O que eu quero dizer? No referencial estacionário, que é o primeiro que a gente viu, né, a gente viu que um conjunto de grandezas trifásicas em 60 Hz aparece, né, como um vetor no espacial nos eixos alfa e beta, que gira nesse plano alfa e beta com 60 Hz. Né, bem parecido com o que acontece, né, com o fluxo, né, bem baseado no fluxo girante de uma máquina de corrente alternada. Né. E aí, o que a gente colocou? Né? A gente colocou novos eixos, né, D e Q, para, né, em uma posição arbitrária, né, no plano alfa-beta, e não só numa posição arbitrária, como também com uma velocidade, né, de giro, uma velocidade que podia ser, inclusive, arbitrária, que é o ômega A. E aí a gente viu que as grandezas, né, representadas nesse referencial arbitrário, né, nesse referencial dq, né, iam depender da velocidade do eixo. Né? Se o eixo, por exemplo, né, que é o que a gente faz, estivesse na mesma velocidade que é a grandeza, né,
para o eixo, né, aquela grandeza estaria estacionária, porque os dois, né, possuem a mesma velocidade no espaço. O que acontece? Né? Isso, né, altera, né, como as grandezas são percebidas nesse eixo, né, em termos de frequência. E aí a gente viu, né, que aparece aqui, né, justamente para compensar, né, esse termo aqui, né? Oh, caramba. Eu continuo apanhando da minha mesa digitalizadora, não foi só na aula teórica. Esse termo aqui, né? J, ômega, Li, né, num circuito RL, justamente porque a gente sabe, né, que um circuito, uma indutância, né, uma impedância indutiva, né, apresenta, né, uma queda de tensão proporcional à corrente, à indutância e à frequência, né? Como a frequência, né, nesse caso aqui, né, vai ser a frequência real menos ômega A, né, eu tenho que considerar aqui, né, o resto do termo, o resto da parcela. Então, por isso que aparece esse termo aqui. No nosso caso, né, o ômega A é igual, né, à frequência, né, das grandezas. Então, isso aqui, né, a priori vai ficar estacionário, né, mas esse ômega A aqui vai ser igual à velocidade de g. Então, aparece esse termo. E aparece também um segundo termo, que é o J ômega A vezes o fluxo do rotor. Né? E o que isso é? Né? Bom, o fluxo do rotor, né, ele vai ser estabelecido, né, na barra, né, na gaiola ali do rotor, né, e esse fluxo vai cortar os enrolamentos do estator. Né, e a lei de Faraday fala, né, que quando eu tenho variação, né, de fluxo, né, numa bobina, né, eu tenho uma força contra-eletromotriz induzida. Então, esse termo aqui é justamente o termo, né, da força, né, contra-eletromotriz, né, a força eletromotriz. E o fluxo do rotor, né, ele corta, né, o circuito do estator com a velocidade síncrona, né? O fluxo do rotor ele está estacionário, né? Ele tem a mesma velocidade de giro, né, que o fluxo do estator, né, para produzir conjugado. Né, como o ômega A, né, a gente viu que vai ser igual à velocidade síncrona, né? Então vai produzir ali 60 Hz, 50 Hz, o que quer que seja. Mas eu tenho aqui uma FEM. E essa FEM, né, vai depender basicamente da frequência com que eu alimento o motor. Por quê? Né? Bom, ômega A, né, é igual à velocidade síncrona. Né? Então, eu tenho aqui que a frequência, né, de giro, né, dos meus eixos é igual à frequência, né, das grandezas aqui do estator. E, né, além disso, né, o ângulo θA, né, ele é escolhido de maneira que, né, o fluxo do rotor no referencial arbitrário seja ou, né, esteja sempre, né, em cima do eixo direto. Então, o meu fluxo do rotor vai estar sempre em cima do eixo direto. E quando eu fiz isso, né, eu fiz com que cada uma das componentes, né, do rotor, ou, né, do estator, né, trabalhasse, né, num único sentido, que é qual? Bom, eu vou ter, né, que a corrente do eixo direto, né, vai ficar ligada somente à produção de fluxo. Ou seja, né, ao módulo, né, do fluxo aqui do rotor. Né? Então, alterando o valor, né, da corrente do eixo direto, eu vou
alterar, né, o módulo do fluxo do rotor. E a corrente do eixo em quadratura, né, vai, né, fazer a produção, né, de torque. Então, vai alterar o conjugado eletromagnético. E agora, né, apesar de eu ter um único circuito, eu tenho duas componentes, né? E essas componentes, né, podem ser controladas individualmente. Né? Elas podem ser controladas individualmente. De maneira, né, a se assemelhar muito, né, com o caso da máquina CC, né, onde, né, uma corrente, né, no caso aqui a corrente IF controla o campo e uma outra corrente, né, IA controla o torque. E aí a gente viu, né, fez esse controle vetorial e o que a gente fez, né? A gente operava, né, a máquina, né, o MIT, né? Então, o MIT, né, ele era operado com fluxo nominal. Então a gente mantinha a referência de ID, né, sempre o quê? Em um valor, né, que era constante, né, e que produzisse, né, o fluxo nominal. Só que o que acontece? Se, né, a minha malha agora de velocidade, né, exigir, né, uma velocidade de referência aqui maior que a velocidade nominal, eu vou, né, impor à minha máquina uma frequência, né, síncrona maior que a frequência síncrona nominal, né? E consequentemente, né, frequência síncrona, a frequência do meu eixo, né? Mas isso não importa, né? O eixo é só orientação. O que vai acontecer é que com a máquina, né, girando mais rápido, os fluxos, né, vão girar na máquina também mais rápidos e vão produzir, né, ou vão induzir tensões maiores, né? Então, para evitar a mesma coisa que aconteceu na máquina CC, né, essa situação aqui exige o enfraquecimento do campo, né, ou do fluxo do rotor. Né? E agora, o meu ISD não pode ser mais constante, consequentemente eu não vou operar mais com fluxo nominal constante. Isso daqui só vai ser válido quando, né, a velocidade demandada for menor ou igual à velocidade nominal. Né? Quando, né, isso não for verdade, né, então isso aqui, né, for verdade, ou seja, quando, né, o ômega de referência, né, ele é maior que o ômega nominal, né, eu tenho que diminuir a minha referência de eixo direto numa proporção do enfraquecimento de campo. Né? E essa proporção do enfraquecimento de campo, né, a gente já viu, ela tem que ser tão grande quanto for, né, a velocidade que eu demando em relação, né, à velocidade nominal. Então,
eu tenho, né, esse valor aqui, né? Então, quando a velocidade demandada for maior do que a nominal, eu tenho isso aqui. Então, né, basicamente agora, o meu ISD de referência, né, ele vai ter, né, ou ele vai ser igual ao ISD nominal, né, dividido por esse ganho de enfraquecimento de campo, sendo que, né, o ganho de enfraquecimento de campo, né, é 1, né, ou o ganho de enfraquecimento do campo é ômega de referência dividido pelo ômega nominal. Né? Isso daqui, para, né, velocidades demandadas menores ou igual à velocidade nominal, e esse caso aqui, né, para, né, velocidade de referência acima da velocidade nominal. Né? Então, dividir por 1 não muda nada. Né? Então, eu tenho que fazer esse esquema aqui. Tem que fazer ou criar um esquema automático, né, que altera, né, esse ganho aqui, né, de acordo, né, com as referências, né, de velocidade. E é justamente isso, né, que vocês implementaram, né, no controle da máquina CC e está aqui implementado, né, no controle aqui, né, do MIT, né. Então, basicamente aqui, né, eu coloquei esse switch, né, ou essa portinha aqui, switch. Ela, né, ela tem hora que ela joga aqui na saída o que está na entrada 1 ou o que está na entrada número 3. Né? E basicamente a entrada número 2 é a entrada de controle. Então, quando a entrada 2 for maior do que um valor de limiar, no caso aqui o valor de limiar que eu coloquei, a velocidade, né, nominal, né, ele passa da entrada 3 para a entrada 1. Ou seja, se a expressão lógica aqui, né, for falsa, eu estou na entrada 3. Se ela for verdadeira, eu estou na entrada 1. Então, aqui na entrada 3 era a referência, né, normal que eu tinha, né, que é quando eu inicializava a máquina. Começava ali no valor e depois de um tempo dava um degrau para o valor nominal. E a entrada 3 é esse valor nominal aqui, né, dividido pelo ganho. Né? E aqui eu calculo o ganho. Né? Então, quando o ômega, né, de referência, né, for maior do que 1, ou seja, né, pego o ômega de referência e divido normalizo, né, pelo ômega nominal. Quando ele for maior do que 1, né, esse valor aqui, ele vai ser o ganho do enfraquecimento de campo. Caso contrário, vai ser 1. Isso daqui é um esquema único e exclusivamente, né, porque como eu tenho, né, esse valor, né, dividindo, né, valores divididos por ele, né, isso aqui é só um esquema de saturação para que esse valor nunca seja zero, né, que o MATLAB ele encrenca com zero. Né? Então aqui é o conjugado de carga, né, e o conjugado de carga, então agora está diminuído, né, pelo ganho de enfraquecimento de campo, ou seja, se não tem enfraquecimento de campo, dividido por 1. Né, aqui é o degrau, né, que vai até o conjugado nominal. Caso contrário, eu pego esse valor e divido, né, pelo ganho do enfraquecimento de campo, que é o maior conjugado admissível. E o resto, né, a mesma coisa que eu acrescentei, né, as compensações feed-forwards, né, que eu acabei não falando para vocês. E basicamente, né, eu mudei aqui, né, acho que aqui estava com o valor, estava com uma, acho que quando eu apresento para vocês, eu acho que estava com uma função do tempo contínuo, né, eu não tinha percebido, passe aqui para uma função do tempo discreto, né, isso aqui seria calculado, né, junto, né, no computador. E no mais, né, não muda. Então aqui, né, basicamente a velocidade, né, ela vai subindo, né, a velocidade
nominal era algo em torno de 180, né, radianes por segundo, né, então aqui já está com valor bem acima, né, está um valor de 1,5, né, então ele vai aqui a quase 270 radianos, né, então seja, um valor bem elevado, né, mas o esquema do controle é o mesmo, né, ele vai passando aqui, e aqui é a entrada de carga. Se a gente olhar aqui, né, o eixo direto, né, tenho aqui o controle do eixo direto, né, e à medida que a máquina vai acelerando, né, olha só, ela vai decaindo o valor, justamente, né, porque eu preciso enfraquecer o campo, né. A corrente do eixo de quadratura, né, ela começa aqui, né, constante, porque a rampa, né, constante, o único conjugado aqui é para acelerar a máquina. Então, o que acontece? Né, o conjugado aqui é J vezes aceleração. Né? Como está subindo em rampa, a aceleração está constante. Então, existe conjugado constante. O que acontece? À medida que eu começo, né, o enfraquecimento do campo, né, a capacidade de produzir conjugado da minha máquina cai, ou seja, a mesma corrente IQ começa a produzir menos conjugado. Então, para produzir o mesmo conjugado de aceleração, ela começa aqui, ó, a aumentar linearmente. Por quê? Porque o fluxo está caindo. Né? Lembrando que o conjugado é um produto entre o fluxo do rotor e, né, a corrente do eixo em quadratura. Né? A gente viu que é essa expressão, né? O conjugado é a interação entre os campos, né? A força, né, que é produzida pela interação dos campos. Mas, né, no caso, né, um dos campos está caindo, né, como se estivesse, né, aqui aumentando, né, o campo do estator, para aumentar, né, essa produção, né, do conjugado. Então, vocês vão reparar que aqui eu estou até com valor acima do conjugado nominal, ou seja, a rampa que eu coloquei para esse motor é até uma rampa muito rápida, né? Principalmente para acelerar velocidades acima da nominal. Mas, inclusive, eu acho que no modelo que eu passei para vocês, vai de 1 segundo até 2,5, ou seja, esse valor vai ficar ainda maior. Mas não precisa mudar, pode deixar assim, porque a simulação aqui no Simulink já demora muito. Se você quiser, até seria bom, né, colocar uma rampa maior para não passar, né, do conjugado, né, máximo do motor. Aqui não vai nem passar do conjugado máximo, né, mas do nominal, né. Mas o que acontece? A simulação vai demorar tanto. A simulação aqui, né, no Simulink é bem demorado. Então, não importa, né? Só aponta, explica. E aqui, quando entra, né, o conjugado, né, a gente vai para o valor nominal. Ou seja, o conjugado de carga, né, máximo admissível. Aqui a orientação, né, não muda nada, só mudei o filtro, né, que aqui, né, lembra, né, o fluxo, né, do rotor, na verdade, né, é a corrente do eixo D, né, vezes, né, uma função lá de transferência de primeiro grau, né, que é M, né, o Lm dividido, né, por tau RS mais 1, né. Tau R é a constante de tempo rotórica, né, e Lm é a indutância de magnetização da máquina. Além disso, eu passei para vocês também, eu acho aqui um script. Né? Um script onde eu coloquei aqui, né? Mudei, né, as referências, né, e coloquei aqui, né, só essa condição aqui do enfraquecimento do campo. Eu não coloquei aqui a modulação PWM, tá? Não coloquei, senão ia ficar muito pesado, e coloquei um tempo de amostragem baixo para não dar problema. Também porque eu não estou usando aqui ainda uma forma um pouco diferente aqui do que eu apresentei para vocês para solucionar o problema da máquina. Mas não importa, né? Apesar de não ser tão completa, né,
em termos, né, de ver, né, o que o chaveamento produz e afins, os resultados aqui, né, eles são bem parecidos, né? Então aqui, né, eu tenho aqui a corrente do eixo direto, né? Então resultado bem parecido, né? Então basicamente eu só não tenho aqui a questão, né, do chaveamento, né? Vai caindo, né? E aí aqui, né, quando sai basicamente a máquina tem que parar de acelerar, né? E aqui na entrada aqui do conjugado, né? Tem um distúrbio, né? Que basicamente a orientação, né? Tem que se ajeitar, então acaba interferindo nas duas correntes, tanto do eixo D quanto do eixo Q. A corrente do eixo quadratura, né? É a mesma coisa, né? Começa a acelerar, valor constante, né? A máquina começa a diminuir o fluxo, a corrente do eixo quadratura começa, né, a se alterar, né? E aqui, né? Aqui eu acho que eu coloquei, né, uma rampa um pouco maior, né? Porque 3 segundos, né? A simulação aqui do ponto M é um pouquinho mais rápida, né? Já que eu não coloquei a questão do PWM e afins, né? E aí eu consigo ver, né? Até que acompanha bem. E aqui, né? No modelo aqui do ponto M, eu realmente desconsiderei, né? A questão do atrito, então é, a, o controle aqui, né? Da corrente do eixo quadratório está muito bom. E a velocidade, né? Que está muito parecido, né? Basicamente a mesma coisa, né? Terminou ali a rampa, né? Ele passa, porque não tem um controlador do tipo 2, né? Então eu não consigo fazer o rastreamento da rampa tão certinho, mas ele volta e quando entra a carga, né? Eu tenho aqui de novo, né? A queda aqui na velocidade, né, e a recuperação aqui, né? Então, é claro, tá, pessoal? Eu coloquei aqui para vocês, né? A, os modelos, né, computacionais, mas, né, eu não coloquei aqui todos os resultados que vocês têm que me mostrar, né, nem fiz nenhum tipo de análise. Eu coloquei só o modelo computacional, de novo, para acelerar, né, o trabalho, porque quando está agora final de semestre, aí entra muita coisa para fazer, e eu não quero que vocês percam, né, tempo com o modelo computacional. Né? O modelo computacional vocês construíram, né, nos outros trabalhos, né? Vocês podem depois se aperfeiçoar também, construir os modelos, né? E não é o mais importante. O mais importante é a análise, até mesmo porque esses modelos, né, estão prontos e basicamente, né, se procurar, você acha esses modelos prontos e eles são muito, até bem mais sofisticados do que esse que a gente está fazendo aqui, com técnicas mais avançadas e tudo mais. Então, a ideia, tá, é que vocês, né, não fiquem muito tempo no modelo e gastem tempo no relatório, na escrita, tirar os resultados e tudo mais. Tá? Mesma coisa eu fiz com vocês na teoria, né? Eu já passei o trabalho, né, já da máquina sempre funcionando, para vocês não terem que não é perder tempo, porque vocês não perdem tempo fazendo o modelo, né? Saber construir modelo é algo importante, né? Pode ajudar, né? Principalmente se você for fazer a simulação. Mas, né, não é o mais importante da disciplina, e vocês já exercitaram isso, né, ao longo do curso, na disciplina. O mais importante é a análise, os resultados, entender e tudo mais, tá? Então, eu passei para vocês já um modelo pronto. É claro que se vocês quiserem fazer por conta própria e tudo mais, vocês têm total e completo liberdade para fazer isso. Não precisam usar os modelos que eu passei no SIG, tá? Só lembra, tá, de colocar mais resultados, fazer mais análises e tudo mais. Beleza?
Final de semestre costuma ser complicado mesmo. Pessoal, alguma dúvida sobre o que vocês têm que fazer? Sobre o que precisa ser feito? Pessoal, se não tiver mais dúvida, eu vou parar aqui a apresentação, interromper a gravação e agradecer